Olá, vamos hoje para o dia 32 do nosso devocional. Hoje a gente vai começar um outro tema, tá? Aqueles macro temas, que é do perdão hoje, certo? Então vamos lá. O primeiro tema é o que é e o que não é perdoar. Aí a palavra básica que a gente vai usar hoje está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Vou trazer aqui para você. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí vamos para a reflexão. Nada é por acaso, principalmente na palavra de Deus. Você já parou para pensar que a única coisa que Jesus precisou mandar fazer 70 vezes 7 foi perdoar? Ele sabia o quanto o perdão era desafiador e o quanto não perdoar nos aprisiona e destrói a nossa vida. Meu marido sempre fala que todos os problemas da humanidade vêm de um estado de não perdão. Quanto maior for sua mágoa, maiores os seus problemas. A falta de perdão adoece nossa alma, rouba nossa alegria, nossa saúde física e emocional. A falta de perdão impede o fluir de Deus em nossa vida. E o grande motivo de não sermos rápidos em perdoar é o nosso velho conhecido, o orgulho. Ele nos coloca na cadeira de juiz e algoz dos outros. Enche nossa mente e nosso coração de ofensa e de pensamentos de fúria, ira e revolta. É o orgulho que enche nossa alma de amargura e nossa boca de narrativas rancorosas como: foi a última vez que alguém me tratou assim. Nunca mais serei feito de besta. Essa pessoa, para mim, morreu. Não importa o que ela faça. Eu não perdoarei e quero que ela seja feliz, mas bem longe de mim. Afirmações como essa e muitas outras são cheias de dor e demonstram com clareza a dureza do coração. Quero que você lembre que o orgulho é o próprio Satanás e o maior plano dele sempre vai ser afastá-lo de Deus e dos planos dele para a sua vida. Quando não perdoa, está desobedecendo a Deus e agradando o inferno. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir que Deus nos perdoe da mesma maneira que nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Será que já parou para pensar sobre isso? Deus vai perdoá-lo na mesma medida que você perdoar os que te ferem. Forte, não? Não sei quanto a você, mas eu sigo precisando do perdão de Deus na minha vida. É muito comum pessoas me procurarem falando que sofreram abusos na infância e que não conseguem perdoar quem as machucou. São nítidos os prejuízos em várias áreas da sua vida causados por essa falta de perdão. Elas seguem presas ao abusador e sempre encontram alguma maneira de se punir com suas escolhas e se conectar com pessoas que as façam sofrer novamente. Do mesmo modo, observamos esses mesmos prejuízos na vida de muitas pessoas que foram traídas em seus relacionamentos conjugais e hoje afirmam tentar por diversas vezes perdoar, mas não conseguem. Levam uma vida que vai de dor em dor e de derrota em derrota. Para ajudar você, vou mencionar algumas características do perdão e do não perdão. Assim, com muita verdade e humildade, pode examinar o seu coração e seus sentimentos e tomar a decisão certa para se libertar do que tem te prendido, do que tem prendido a sua vida aos problemas e ciclos de dificuldades. A primeira coisa que precisamos saber sobre o perdão é que ele é para você, para a sua cura, e não para a pessoa que o feriu. O perdão é uma escolha, uma decisão e um processo, não um acontecimento. Ele é uma habilidade que pode, que pode ser treinada.
quando você perdoa, melhora a sua saúde física e emocional, assume o controle dos seus pensamentos, deixa de ser uma vítima sofredora e se coloca como herói aprendiz da vida. Para perdoar, o primeiro passo é ter coragem de olhar para dentro da sua alma, perceber os sentimentos e as dores e se responsabilizar por eles. O perdão nos habilita a viver uma restituição do que nos foi roubado. Agora, quero falar sobre o que o perdão não é. Saiba que perdoar não é esquecer o que fizeram com você. Afinal de contas, tem uma mente saudável e memórias não se perdem com facilidade. Perdoar não tem nada a ver com negar a falha ou diminuir o peso do erro cometido, muito menos esquecer a dor, como em um passe de mágicas. Não é nada disso. Mas não perdoar é seu ego lutando para manter você preso ao orgulho e continuar trazendo dor e sofrimento para a sua vida. Quando não perdoamos, vivemos o resto da vida revivendo a mesma dor. A pessoa que foi abusada, quando não perdoa, sempre cairá numa situação para se sentir como se sentia quando era abusada. Por outro lado, quando perdoamos, quebramos as amarras que nos mantêm presos às pessoas que nos machucaram. E assim também podemos seguir a nossa jornada sem dor. Então, essa reflexão que ela traz hoje, né, a respeito de perdão, do que é e do que não é perdoar, né? Claro que vai ser mais trabalhado isso, é o primeiro dia, né, desse tema. Mas o perdão, ele é um processo, né? Ele não é um acontecimento isolado, ele é um processo que é preciso viver, né? É preciso perdoar, é como Jesus falou ali, é 70, né, mais 70 vezes 7, né? E isso ele não quer dizer em número, mas ele quer dizer que é sempre perdoar. Então, assim, quanto mais a pessoa te fez sofrer, quanto pior foi a ferida que ela causou em você, quanto mais traumatizante foi, mais tempo talvez você vai precisar para conseguir liberar todo esse perdão. Mas tudo começa com uma primeira decisão verdadeira e sincera, e depois você precisa ir trabalhando em cima daquilo e mantendo aquilo, né? Porque vai vir o pensamento de novo, vai vir o sentimento de novo, talvez quando você olha para a pessoa, vai vir tudo na sua mente, na sua memória de novo, e aí você tem que fazer esse processo de liberar perdão, ainda que você tenha liberado perdão uma vez só para a pessoa, né? Que você tenha, por exemplo, não, eu já orei e eu já falei, não, eu perdoo. Pronto, acabou, apagou da minha vida. Não, não é assim que funciona. Toda vez que você lembrar e que você tiver um sentimento ruim depois que você lembrou, poxa, eu lembrei da pessoa, eu lembrei de alguma coisa que a pessoa fez e me veio um sentimento ruim, me veio um pensamento ruim sobre ela, sobre a situação, você tem que perdoar de novo, liberar perdão de novo. Por quê? Porque ainda existe mágoa, ainda existe alguma coisa aí no seu coração, uma mágoa, um ressentimento, ainda tem alguma coisa que está prendendo, não foi totalmente liberado, tá? É que nem, por exemplo, né? Que nem, por exemplo, o meu pai, né? Depois que eu aceitei Jesus, tudo que eu entendi, né? Antes de ter acesso a esses conteúdos, o próprio Deus já revelou para mim que o que eu tinha em relação a ele era a questão da rejeição. E aí eu assisti um dia uma pregação da Mary Duarte. Se eu encontrar, vou colocar para você no grupo. Se eu encontrar, vou colocar, porque foi uma pregação assim muito boa, muito forte que ela fez e falando justamente dessa relação dela com o passado, da relação com a mãe dela, como isso interferiu na vida dela adulta, na vida dela como esposa, como mãe, enfim. E aí ela falava também nessa pregação, não sei se eu vou encontrar, mas vou procurar. Ela falava também nessa pregação que ela fez ali quando ela começou a entender, a clarear as coisas, porque ela não se enxergava, ela não entendia, né, a mulher amargurada que ela era, tudo isso que ela carregava, ela não conseguia enxergar isso.
né? Que é o orgulho, que tampa a nossa visão, né? De tantas feridas emocionais, vem o orgulho, acaba tampando a nossa visão de nós mesmos, das pessoas, das circunstâncias, enfim. E ela começou daí o processo, né? Deus começou a fazer com ela um processo de transformação. E aí ela fez um propósito de um jejum de 7 dias, parece, com o foco em, né, nessa questão de perdoar, tal, de ser curada de toda essa questão aí do passado dela. E eu assisti essa pregação e eu tinha esse desejo, sabe? Começou a vir no meu coração esse desejo por liberar perdão para o meu pai. Eu queria verdadeiramente perdoar ele. Mas assim, eu falava, entendeu? Ah, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Eu orava falando que eu perdoava. Eu fiz também o jejum, fiz o jejum assim como ela fez, como ela fala na pregação, eu fiz da mesma forma, fui orando. E assim, não foi uma coisa assim instantânea, entendeu? E aí Deus foi me conduzindo, aí que eu conheci o Paulo Vieira numa aula que ele deu num sábado, ele deu uma aula gratuita pelo YouTube, e ele explicou ali toda, naquela aula, ele explicou toda a estrutura do orgulho, que foi a última o último treinamento, a última palestra que eu fiz lá na igreja para vocês que são da igreja que estão acompanhando é esse treinamento aí que tem dentro do Viva Sua Real Identidade, onde mostra ali toda a estrutura de orgulho, desde a rejeição, fraturas emocionais, orgulho, gatilho de ofensa, vícios emocionais. Ele explicou meio que resumidamente toda essa estrutura. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu me reconheci ali de uma maneira, e ele fez ali um exercício também do coaching dentro desse treinamento que ele deu de forma gratuita, e eu acessei memórias ali ao longo desse exercício que ele fez, acessei uma memória, entendi já o porquê de um resultado em uma área específica da minha vida, e ali, a partir dali, nesse treinamento, ele fez a venda do método CIS. E aí eu fui para o método CIS e realmente o método CIS foi assim, a virada de chave na minha vida a respeito dessa questão de perdão. Foi ali que eu consegui, através de, né, a gente vai recebendo os conteúdos, e tem momentos que a gente faz exercícios muito profundos emocionais, né? Exercícios que vão realmente lá que na criança, né? Porque onde a gente é ferido, né? As feridas emocionais são formadas na nossa criança, na nossa estrutura emocional, não é no adulto racional. Então é muito comum a gente querer até justificar as nossas mágoas, querer falar, não, mas não foi bem assim, eu entendo que ele fez isso por causa daquilo, ou entendeu? Mas o emocional, ele não entende, a criança não entende isso, né? Ela simplesmente sente ali e recebe aquilo. E dentro do CIS tem exercícios poderosos que a gente consegue acessar essa ferida que foi criada lá na infância, que gerou todos esses problemas até a fase adulta. E ali é começado, né? Ali começa verdadeiramente o processo de perdão. Para mim, na minha vida, o método CIS foi assim, onde realmente deu esse start, sabe? Foi tudo conduzido por Deus. O método CIS veio depois de promessa na minha vida, que eu recebi uma promessa que Deus ele iria curar o meu coração. Ele me falou isso, logo depois ele me apresentou o Paulo, logo depois eu fui para o CIS. Então, assim, para mim é um dos melhores ambientes para conseguir fazer isso, sabe? E não é uma vez só, é que nem fala aqui, né? É um processo de perdão, né? Então, assim, eu acredito que é isso, né? E ter o entendimento que, assim, por pior que tenha sido a situação, que o perdão é para nossa própria libertação, né? É para que a gente se liberte, é para que a gente se livre daquela prisão ali, né, com a outra pessoa, com aquela mágoa, com aquela cena que nos machucou tanto, né? Com aquela experiência. Então, é uma autolibertação, né? Não é para outra pessoa. E
E é isso, é uma decisão, né? O perdão é uma decisão. Ele começa de forma racional, quando você escolhe perdoar, quando você decide realmente que você quer perdoar, que você não quer mais carregar aquilo ali dentro de você. Então, ele começa de uma maneira racional, por meio de uma decisão, e depois, ao longo do tempo, conforme você vai liberando perdão, treinando o perdão, porque o perdão ele é treinável, aí sim você vai se libertando, né? Você vai mudando os seus sentimentos, né? Os sentimentos vão acompanhando a sua decisão com o passar do tempo, né? E não perdoar é orgulho, né? É uma maneira de se sentir ali como se fosse melhor que a outra pessoa, né? E não existe ninguém melhor do que ninguém. E é uma maneira também de ficar preso ali na vitimização, né? Presa no sofrimento, presa numa situação, numa posição de vítima, né? Ao invés de se levantar e de se tornar, por exemplo, um herói aprendiz, né? Igual ela traz aqui. Então, né, e lembrando que o orgulho é mentira, né? Então, nós não somos vítimas e nem somos melhores do que ninguém. Isso é a mentira que o orgulho coloca no nosso coração para que a gente não perdoe. E é isso, né? Enquanto existe áreas na nossa vida que não fluem bem, que não estão caminhando bem, que não estão indo bem ainda, é porque ainda falta algum tipo de perdão, né? Então, todos os males, os problemas, as disfunções do ser humano vêm de um estado de não perdão que prende a gente no orgulho, né? Então, quando eu não estou perdoando, eu estou sendo orgulhoso. Então, é isso, né? O entendimento que eu tive hoje, desse devocional de hoje. E o perdão, ele é, como eu falei para vocês aqui, como ela traz também, ele é treinável e é um processo, né? Tem que ser dia após dia ali, talvez, se for a sua necessidade, né? Buscando em oração e buscando em ferramentas, né? Para que você consiga ter essa liberação completa, a ponto de você pensar na pessoa, de você até lembrar do que ela fez, mas você não sentir mais mal com isso, né? Aquilo ali não te afetar mais em nada, em absolutamente nada, né? Você ter o seu coração ali calmo e tranquilo em relação a isso. Então, é isso a reflexão de hoje. Um abraço, fique com Deus, que Deus possa te fortalecer, né? Que o Espírito Santo possa te dar a unção necessária para que você consiga enxergar quais são as pessoas, quais são as situações que você ainda precisa liberar perdão e que ele te fortaleça para você dar esse passo todos os dias, para que você decida verdadeiramente e a partir daí comece a treinar isso todos os dias. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.